Bem-vindos e bem-vindas. É uma alegria estar com um convidado tão especial e que vem nos falar sobre as emoções, a teoria das emoções, como podemos achar caminhos para ter mais equilíbrio, né? E esse é um assunto fundamental nos momentos que nós estamos passando. Então, o convidado de hoje é o Guilherme Romano. Ele é filósofo, ele é professor de meditação, professor de filosofia, ele é escritor, e ele acabou de fazer uma pós-graduação no Hospital Albert Einstein, que é cultivando equilíbrio emocional. Então, ele vem hoje nos passar alguns princípios básicos que são abordados nesse curso, e que eu acho que são de grande valia, e eu de coração espero que vocês aproveitem muito. Viu? Obrigado, então, aos presentes, e obrigado às pessoas que vão nos assistir depois, né? São todos muito bem-vindos. Gui, bem-vindo, Gui. A palavra agora é toda sua. Antes da gente começar a falar de equilíbrio emocional, porém, vamos fazer uma pequena prática, porque uma das chaves fundamentais para que a gente aprenda a se reeducar emocionalmente é que a gente aprenda a parar, observar e estar em presença consigo e com o mundo num estado de equanimidade, num estado de paz interna e externa. Então, para quem nunca meditou, para quem nunca fez prática contemplativa, fica calmo, porque isso é muito simples. E para quem já faça práticas meditativas, para quem já faça práticas contemplativas, é importante lembrar que o que eu vou passar agora é o passo zero para a meditação. Se você é um meditador avançado, está fazendo técnicas mais profundas, mas não sabe fazer o que eu vou te ensinar agora, volte 10 casas e aprenda isso, e continue complementando com a sua prática. Nós vamos aprender a relaxar, nós vamos aprender a parar. E eu suponho que todos nós achamos que saibamos como é fácil relaxar. Mas, ao mesmo tempo, é fácil admitir nessa nossa vida agitada, louca, acelerada, competitiva e estranha, que quase nenhum de nós consegue simplesmente deitar e tranquilamente se desligar dos problemas do dia a dia e ter uma noite tranquila de sono. Muito provavelmente nós, se você não faz nenhuma prática de autocuidado, temos duas formas de postura que nos levam ao nosso sono. Ou pela completa exaustão, então você passa um dia pilhado, exaurido, agitado e você simplesmente capota. Ou, por outro lado, você fica rolando na cama, apesar de exausto, exaurido, exaurida, sem conseguir estar em paz naquele momento, naquele agora. A arte de aprender a relaxar é, não só na hora de dormir, mas ao longo do nosso dia a dia, aprender a cultivar um estado de equanimidade, de serenidade, que seja propício para que, na nossa presença no agora, a nossa experiência da realidade seja prazerosa e boa. Então, essa é a ideia do que a gente vai fazer aqui hoje. É o princípio do equilíbrio emocional. Vou pedir, então, que vocês, sentados, sentadas nas cadeiras, no sofá, ou onde você esteja, se ajeite devagar. Então, se você puder, vai lá para trás na sua poltrona, na sua cadeira, encosta bem a lombar, ou você vem bem para frente. E aí, quando você, indo lá para trás, acomodar a sua lombar, devagar balança de um lado para o outro para você achar os seus isquios. São os dois ossinhos que são os pilares da meditação e vão te ajudar a respirar com mais tranquilidade. E aí balança devagar de um lado para o outro para achar os isquios e sentar exatamente em cima deles. Uma vez que a gente faça isso, vamos fazer 3 respirações bem profundas, puxando todo o ar possível e soltando pela boca todo o ar possível. Nós só vamos fazer isso de inspirar pelo nariz e soltar pela boca agora. Depois nós vamos respirar naturalmente, tá bom? Então, inspira e solta. Mais uma vez, inspira profundamente todo o ar e com esse ar traz a sua atentividade, a sua atenção, a sua presença para o agora. E ao expirar, vai soltando os pontos de tensão, vai se colocando presente, vai dissolvendo aquelas inquietações do coração e da mente. Mais uma vez.
Eu vou pedir agora, então, que você, de olhos fechados e coração aberto, coloque as mãos sobre os joelhos, os pés plantados firmemente no chão. E se você, assim como eu, estiver usando óculos ou alguma coisa, brinco pesado, tira, por favor, para ter o menor número de referências no rosto possível. E vai deixando a sua respiração acontecer calmamente. Nesse momento, não tenta controlar pensamentos, não tenta imaginar o que vai sair disso aqui, apenas esteja presente. Deixa sua mente macaquear, deixa sua percepção aberta, tenta perceber as sensações do seu corpo e a paisagem sonora ao seu redor, os sons de dentro e os sons de fora. Tenta perceber suas roupas tocando sua pele e a pressão do seu corpo contra o lugar em que você está sentado, sentada. Simplesmente esteja aqui. E intencionalmente, nós vamos aprender agora a perceber e relaxar o nosso corpo de parte a parte. Então você move toda a sua atenção para a sua testa e percebe qual é a sensação de prestar atenção na sua testa. E pelo comando da sua mente, pelo uso da sua vontade, expira devagar pelas narinas e na medida em que o ar quente sai das narinas, relaxa a testa, como se você derretesse qualquer ponto de tensão que acontecesse aí. E você sente a testa inteira relaxar. E você sente relaxar também seus globos oculares por debaixo das pálpebras. E relaxa também as pálpebras direita e esquerda. E você vai percebendo que prestar atenção nessas partes e direcionar relaxamento para elas traz essa sensação de alívio. Relaxa também a musculatura ao redor da narina direita e da narina esquerda. Relaxa os lábios e o maxilar. Expira longa e lentamente, relaxa a nuca e a frente do seu pescoço. Percebe e relaxa ombro direito, braço, antebraço, mão e dedos da mão direita. Percebe e relaxa ombro esquerdo, braço, antebraço, mão e dedos da mão esquerda. Relaxa o tórax e o meio das costas, ali nas asinhas das escápulas. Expira e relaxa o baixo ventre, relaxa a barriga, relaxa a lombar, ali na parte baixa das costas. Percebe e relaxa os quadris e a pelve e a coxa direita e a coxa esquerda. Direciona a sua atenção e relaxa o joelho direito, o joelho esquerdo, panturrilha direita, a panturrilha esquerda, pé direito e pé esquerdo. Percebe a sua respiração acontecendo naturalmente. Percebe seus pensamentos acontecendo naturalmente. Percebe a natureza ao seu redor e o seu corpo acontecendo naturalmente. Se você simplesmente deixar, você vai perceber a realidade como ela é e vai entender que aqui e agora, não importa as dificuldades que você teve ao longo do dia, ou as preocupações que você tenha com o futuro, neste exato momento, aqui e agora, está tudo bem. E nessa expiração calma, longa e lenta, reconhecendo
que aqui e agora esteja tudo bem, você relaxa mais e mais. E vai criando uma abertura para esse momento nosso. Vai criando uma percepção inteligente desta oportunidade maravilhosa e bela que é o presente. E você percebe seu corpo inteiro, não mais de parte a parte, mas como uma inteireza. Seu corpo inteiro respirando junto. A cada inspiração ele dilata, ele se expande. A cada expiração ele encolhe. E inspirando, calma, longa e lentamente, ancorado, ancorada neste agora, você vai trazendo a sua atenção de volta para a exterioridade. E devagar, vai movimentando os dedos das mãos, e os punhos, e os braços, e os antebraços, e os ombros, e vai soltando os ombros, e o pescoço, e as costas, e as pernas, e os quadris, e os pés. E inspirando fundo, quando estiver pronto, pronta. Devagar, abre os olhos. Muito bem. O que a gente fez agora é esse scanner corporal acompanhado de relaxamento. Relaxar é se perceber, é estar no agora. E quando a gente fala de equilíbrio emocional, a gente não pode escapar da ideia de falar de outras formas de equilíbrio, de entender equilíbrio como um todo. Afinal de contas, nós não somos parte de coisa alguma. Nós somos inteirezas também. Nós não somos pedaços de consciência, nós não somos corpo, mente e consciência como esses nossos sistemas querem crer. Não importa seu sistema de crença, nesse momento, nesse aqui e agora, nós somos essa inteireza. Nós somos essas sensações e esse equilíbrio completo. Então, eu acho muito linda essa iniciativa da Marina de incorporar as práticas tradicionais com a ciência moderna e as técnicas de saúde de ponta, porque, por um lado, isso é exatamente o que está sendo pesquisado nas melhores universidades ao redor do mundo, é parte do meu trabalho, é parte do que vocês estudaram também com a doutora Edna, e, por outro, é tão essencial e simples, é tão belo porque é tão simples. Entender o equilíbrio é voltar para o nosso estado natural de ser. Essa é uma prática que a gente acabou de fazer, que os mestres de meditação chamam adequando o corpo, mente e fala em seus estados naturais, né? Trazendo a gente para o agora. Há várias formas de fazer, mas em essência, aprender a parar e observar. Então, quando a gente fala de equilíbrio, pessoal, eu suponho que o que vem à mente de vocês é um estado de tranquilidade. Eu suponho que quando a gente fala de equilíbrio, é um estado em que não falta nada, não precisa fazer nada, não precisa provocar nada, certo? É um estado de balanço. O que é um equilíbrio? Quando você tem dois extremos e eles param de se descompensar e entram em estabilidade. Portanto, quando a gente for falar de equilíbrio emocional, o que se busca aqui não é de forma alguma mascarar as emoções destrutivas, fingir que elas não existem, ou aniquilar as coisas ruins que acontecem na nossa mente. É, na verdade, apaziguar o nosso estado interno. Uma das coisas que eu mais gosto nesse meu caminho na meditação é entender que a gente não quer controlar, nem dominar, nem matar nada. Quem começou a falar de meditação, quem começou a pesquisar meditação, gosta de ouvir, né? O ego é uma coisa ruim, o ego tem que ser destruído. Aqui a gente não quer destruir e nem controlar nada. Aqui a gente quer reconhecer
apaziguar e, de alguma maneira, manusear os nossos estados internos. Porque que lindo seria se a gente descobrisse que, tristeza, por exemplo, que é uma emoção que a gente geralmente identifica com uma certa aversão, eu não quero ter tristeza. Tristeza tem uma função de ser. Ela acontece no nosso cérebro por uma função, por uma razão. E que bom seria se a gente soubesse qual é essa razão, identificasse o motivo que disparou essa tristeza e, a partir de então, não pudéssemos mais ser vítimas dessa tristeza que nos domina. Que a gente pudesse manusear essa tristeza e tornar de uma emoção destrutiva para uma emoção construtiva, para um veículo para a sabedoria. Eu faço meditação de várias formas e eu sigo vias muito tradicionais há bastante tempo, mas essa modalidade do Cultivating Emotional Balance é um programa que eu acabei de me formar e que começou justamente quando Sua Santidade o Dalai Lama fez essa pergunta para uma audiência dele muito especial, repleta de cientistas, de monges, de grandes meditadores, e ele perguntou lá no ano 2000 se daria para a gente adaptar as práticas meditativas, no caso dele do budismo, para que as pessoas nesse mundo moderno e louco como o nosso pudessem saber lidar melhor com as emoções destrutivas. Por sorte, na audiência dele, tinham algumas pessoas muito especiais, duas delas eram o Paul Ekman e o Alan Wallace. Se você nunca ouviu falar deles, vale só para você saber que o Paul Ekman é um dos mais importantes psicólogos do século 20 e 21. A teoria dele sobre as emoções base que todos nós temos é quase que unanimemente aceita na academia, de que nós todos, por genética e por criação e por cultura e por uma série de coisas que nos tornam humanos, temos uma série de emoções que já vêm no nosso programa raiz, por assim dizer. E o Alan Wallace sempre foi um grande pesquisador das práticas budistas, foi um lama, né? É um professor budista, mas foi monge durante muito tempo. Falando para vocês aqui, ninguém precisa ser budista para praticar as práticas meditativas, muito menos para conhecer dessas teorias ou para conhecer esse programa de cultivo e de cuidado emocional. Eu mesmo não sou budista, as práticas que eu fazia antes eram outras. O que eu quero apresentar para vocês aqui é, primeiro, uma gotinha desse oceano de conhecimento, que é tanto o que eu aprendi no Cultivating Emotional Balance, como também aquilo que eu já ensino como professor de meditação há muitos anos. Então, a gente vai trabalhar essa compreensão holística do que é equilíbrio e do que é equilíbrio emocional. E holística aqui, no sentido de totalidade, do que compreende a sua vida social, a sua vida biológica, a sua vida orgânica, né? Enfim, íntima, a sua vida emocional interna, a sua vida intelectual. Como é que a gente entende equilíbrio? Para isso, a gente precisa falar primeiro sobre essa nossa aceleração. Porque quando a gente fala de equilíbrio emocional, ele começa e termina com um outro tipo de equilíbrio também, que é o equilíbrio da nossa atenção. Então, olha, isso não é ideia do programa do CB, isso não é ideia só dos mestres do budismo, isso é comum em todas as tradições onde homens e mulheres muito corajosos abriram mão de tudo para investigar com muita profundidade quem somos nós, qual é a natureza da nossa consciência, por que a gente sente o que a gente sente, pensa como pensa, vive como vive. E todos esses mestres e todos esses pensadores e cientistas entenderam que não existe equilíbrio das nossas emoções e nem existe autoconhecimento sem o equilíbrio da nossa atenção. A nossa atenção, na verdade, pessoal, é a bússola que norteia a nossa consciência. Um grande professor com quem eu estudei costuma dizer que onde quer que a atenção e a intenção estiverem divididas, haverá sofrimento. Quer dizer, é porque a gente não sabe manusear a nossa atenção, não sabe porque pensa o que pensa, sente o que sente, né? Se motiva pelo que se motiva, a gente não sabe exatamente por que deseja o que a gente deseja, que a gente sofre, porque a gente não sabe exatamente em que direção colocar nossa energia, ou por que a gente faz o que faz. Então, as práticas que a gente começou fazendo têm a ver com relaxamento, mas também tem tudo a ver com atenção, estar presente. Agora, sabe uma coisa que é muito legal e que a gente aprende com essas práticas? É que atenção não é tensão.
Isso é algo que a gente aprendeu com a professora Lia Diskin, lá da Associação Palas Atena. Ela gosta de explicar a atenção da seguinte maneira, e eu gosto muito dessa definição, que atenção é algo que sempre se sustenta entre dois extremos. Atenção não é nem tensão, eu tenho que prestar atenção, então eu vou ficar aqui, deixa eu me apertar aqui na cadeira para não deixar escapar nada do que o Guilherme está falando, deixa eu anotar freneticamente tudo que ele está dizendo. Atenção também não é desmanchamento. Então, nem por um lado você precisa rasgar seu caderno anotando o que eu estou falando, também nem por outro você precisa só largar a caneta, deitar, olhar para cima e falar assim, vou aprender por osmose, tudo que ele está falando vai entrar pela porta do coração e naturalmente, ou, não quero ouvir essa aula, estou tão cansado. Afinal de contas, por que mesmo que eu me inscrevi num negócio desse? Eu já estou tão estressado. Por que eu quero falar de equilíbrio emocional se eu já estou estressado? Então, atenção é algo que se sustenta entre esses dois extremos. Atenção é um prazer. A nossa cultura hiperacelerada e competitiva faz para nós parecer que a atenção seja um desprazer. Faz para nós parecer que a atenção é um força para ter, só quando eu preciso competir ou demonstrar resultado, e eu só estou atento porque eu tenho que mostrar para o outro que eu estou atento. Mas a atenção é uma coisa que você cultiva intimamente, sinceramente, delicadamente. Você simplesmente se coloca no agora. Há quem diga que esse estado de plena atenção é análogo, é sinônimo do estado de mente iluminada e livre que esses grandes mestres meditadores têm. Eu acredito que tem muito mais coisa do que só atenção. Mas estar presente com o prazer de estar presente, sem deixar que a sua mente vagueie, é um primeiro passo, é um primeiro grande passo. Tem uma historinha que eu gosto muito, de um monge, o primeiro monge indiano que veio para o Ocidente, em 1893, Swami Vivekananda. Ele dizia para nós assim, como é inquieta a mente humana. Na verdade, ela poderia ser comparada a um macaco. E a gente sabe que os macacos são inquietos por natureza, não é? Mas esse macaco da nossa mente, ele foi embriagado de vinho, e não bastasse estar tonto de vinho, também foi ferroado por um escorpião. E se você já foi picado por um escorpião, você sabe que a gente pula de dor por horas, né? E por fim, esse macaco ainda foi possuído por um demônio. Dá para imaginar o sofrimento e inquietação desse coitado desse macaco? Assim é a nossa mente, inquieta por natureza e que, embriagada pelos vinhos dos desejos, eu quero, eu preciso, eu quero, eu preciso, eu quero, eu preciso, é ferroada pelo escorpião do ciúme, da inveja, e por fim é possuída pelo demônio do orgulho, eu, meu. E essa mente autoafirmativa, desejosa de controle, ciumenta e problemática, é o aparelho que nós temos para que a gente possa se entender e construir o equilíbrio que a gente busca. Bom, Swamiji Vivekananda vai dizer para nós, o que a gente pode fazer então para que essa mente se acalme? Deixa ela pular um pouco. Então, esse primeiro exercício que a gente fez de aprender a relaxar, traz a mente para o agora, é o primeiro passo de uma jornada que não termina. Mas não termina não naquele sentido de que é um trabalho sem fim, como aquela imagem mitológica, né, do castigo que Zeus dá para um dos titãs que era obrigado a rolar a pedra morro acima todo dia, e depois ela rolava morro abaixo de noite, e de manhã ele tinha de novo que rolar a pedra morro acima todo dia no trabalho sem fim. Não. O trabalho sem fim de estar sempre se descobrindo, o trabalho sem fim de cultivar atenção e equilíbrio emocional, é importante, bonito e verdadeiro, porque é a eterna novidade, é se reapaixonar pelo viver, é se permitir encantar-se com a vida a cada instante. Apesar dos problemas do mundo, apesar dos problemas da minha vida, do meu trabalho, meus problemas de saúde, apesar dos meus problemas, ideológicos, meus problemas com o país em que eu vivo, com a idade que eu tenho, eu vou aprendendo a encontrar um estado que nas vias tradicionais a gente chama de equanimidade. Esse é outro passo importante para o equilíbrio emocional. Então, primeiro o equilíbrio da atenção. Onde é que eu estou? Por que é que eu estou? Por que eu penso como penso, faço como eu faço? Onde é que eu estou agora? Eu acho que é Sísifo o mito. Não, colocaram aqui, Tântalo. Acho que é ele. O outro passo, além da atenção, é equanimidade. Então, ele tem a ver com o equilíbrio cognitivo.
Não adianta eu espernear com a realidade e reclamar dizendo que ela não é como eu gostaria. Não muda nada. Não adianta, e existe um exemplo que os mestres dão e eu gosto muito, que é, bem, se eu plantar uma semente de pêssego, em primeiro lugar, não importa quanto eu grite com a mudinha da planta, não importa quanto amor ou quanto adubo eu coloque ali, ou quanta água, não importa o que eu faça, ela vai brotar no tempo dela. Por outro lado, se eu me exceder nas minhas atitudes, se eu colocar água demais, se eu colocar adubo demais, eu posso sufocar a minha ação e impedir que ela nasça. E também não adianta eu gritar com a semente do pêssego e dizer, agora eu mudei de ideia, pessegueiro, agora eu quero abacate, por favor, produza abacate para mim. Vai nascer o fruto da minha ação na hora que tiver que nascer, e vai nascer o fruto da minha ação de acordo com a semente que eu plantei. Isso é noção de equanimidade. Outro princípio para o equilíbrio emocional. Eu tenho que lidar com a realidade tal qual ela é. Ah, como eu gostaria agora de estar na Índia. Eu gostaria mesmo. Mas não dá. Estamos vivendo uma pandemia global que nos impede de viajar. Vamos lidar com a realidade como ela é. Ah, como eu gostaria de estar vendo cada uma de vocês que está assistindo essa aula agora e poder, sinceramente, dar um abraço em vocês. Adoro, eu sou desses que abraçam. Mas, infelizmente, não dá. E o máximo que eu posso fazer é transmitir o que há de mais sincero, o que há de mais verdadeiro, o que há de melhor em mim, do fundo do meu coração para vocês, aquilo que me transforma e contribui para que eu me torne uma pessoa melhor, esperando que vocês acolham e que isso de alguma maneira contribui para que vocês também se tornem melhores. Isso é equilíbrio cognitivo. Lide com a realidade tal qual ela é e não como você gostaria que ela fosse ou como você imaginaria que ela poderia ter sido. Tem um professor nosso que quando a gente fica com muito, eu gostaria, eu poderia, ele começa com outras palavras com iria, né? Eu gostaria, poderia, chapelaria, papelaria, escadaria, ou seja, não faz a menor diferença. Lida com a realidade tal qual ela é. Então, nós falamos agora de dois equilíbrios importantes, o equilíbrio da atenção e o equilíbrio da cognição. Há um outro equilíbrio importante também, antes da gente falar do equilíbrio emocional, que é o equilíbrio conativo. E eu gosto muito dessa palavra, porque conação tem a ver com os nossos valores. Se você quiser ter paz interna, você vai precisar cultivar esse jardim interno com boas sementes, ou seja, os valores que você usa para enxergar a realidade, para lidar com o outro, para se considerar e considerar o outro, precisam ser muito seriamente avaliados, muito profundamente questionados. Os seus valores éticos são ponto de sustentação do seu equilíbrio interno. É curioso, porque todos esses caminhos que a gente geralmente identifica com as religiões, porque antigamente, de alguma forma, no mundo antigo, todo mundo era identificado com as religiões que praticava, então quem era da Europa era automaticamente identificado como cristão, quem era do Oriente Médio automaticamente identificado com o Islã, quem era da Índia com as práticas dármicas do hinduísmo, jainismo, budismo. Mas existe muita sabedoria dentro das vias tradicionais. Então, quando a gente fala, por exemplo, na oração de São Francisco, né, que fazer com que eu procure mais, consolar, que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, tira a parte da vida eterna se você não acredita ou não. Aqui nós não estamos falando de crença, eu estou falando do valor técnico desse poema. O que essas tradições antigas sempre entenderam? E não são as religiões. O que nossos antepassados lá nas cavernas entenderam? O mundo é maior do que meu próprio umbigo. Eu não sobrevivo sozinho nesse mundo. A minha experiência enquanto ser humano está condicionada ao meu bem viver com o meu próximo. Então, se você acompanhar a história de todos esses mestres de sabedoria, né, do budismo, ao jainismo, ao cristianismo, ou se você pegar os filósofos clássicos, todos eles vão dizer para nós que se você quiser ter paz de espírito, você precisa construir uma estrutura ética em você que considere o outro como um outro eu. Que o seu mundo tenha importância no mundo do outro e o mundo do outro tenha importância para você. Em outras palavras, que a alegria do outro te alegre, que a tristeza do outro te comova. Não precisa te entristecer, mas precisa te comover. Porque enquanto humanos, participando de uma mesma experiência, se a gente quiser realmente viver bem e felizes,
nós temos que incluir o nós e o nosso. Temos que incluir o outro nas categorias da nossa busca por felicidade. Não tem jeito, gente. É muito curioso, porque quanto mais para dentro eu olho, mais egoísta eu me torno. Porque quanto mais para dentro eu olho, mais eu vou ficando mesquinho, mais eu quero... perdão, mais para fora, perdão, desculpa, troquei. Quanto mais para fora eu olho, no sentido de... Quanto mais eu olho para o outro, quanto mais eu comparo com o outro, mais egoísta eu me torno, menor eu me torno, mais mesquinho eu me torno. Parece um paradoxo, né? Quanto mais para fora eu olho, mais egoísta eu fico. Quanto mais para dentro eu olho, mais altruísta eu me torno. E por quê? E por que a empatia é a chave, como a Cleusa colocou aqui? Ora, porque quanto mais para fora eu olho, quanto mais eu divido a minha atenção, como eu disse lá no começo, mais eu comparo, mais eu entro nessa roda de competição alucinada, mais eu começo a criar necessidades onde elas não existem. Mais eu confundo desejos com necessidades. Agora, quanto mais para dentro eu olho, quanto mais sinceramente eu olho para quem sou eu, mais eu começo a perceber que eu e o outro não somos tão diferentes assim. Que o outro é um alter ego. Ele é um outro eu, é uma extensão de mim. E os meus valores precisam estar fundamentados nisso. Não em dizer eu só vivo pelo outro, nem dizer eu só vivo por mim. Eu vivo por nós. O nós e o nosso inclui o eu. E sabe o que é legal sobre esses 3 primeiros equilíbrios? É que todos eles são trabalhados dentro das práticas, né? Essa foi uma pergunta que eu fiz para o meu primeiro grande professor, meu grande mestre de meditação. Tá bem, todo mundo diz para nós que a gente precisa mudar aqui, precisa mudar ali, precisa se transformar para ser feliz. Mas como muda? Me dá método, me dá jeito, me dá regras. Eu sou bastante cético, eu não aceito as coisas se elas não estiverem muito logicamente explicadas. E foi aí que eu comecei a meditar. Ele disse, bom, agora você está pronto para as práticas. E sabe o que é mais legal? Sabe o que é mais legal? É que essas práticas todas são treináveis. Empatia dá para treinar, compaixão dá para treinar, alegria empática, que é a capacidade de ser feliz com a felicidade do outro, dá para treinar, equanimidade, que é essa capacidade de estar presente no agora, em paz, não importa o que esteja acontecendo, de empolgante, super feliz e super excitante, ou de entristecedor, ou de enraivecedor. Essas coisas dá para treinar. Por isso que um dos nomes indianos, um dos nomes sânscritos para meditação é bhava, ou bhavana, é cultivar, é construir um estado de equilíbrio emocional. E agora eu falei para vocês sobre equanimidade. Nosso objetivo quando a gente ensina práticas de equilíbrio não é tornar você um chuchu humano. Ou seja, a gente tem nesse imaginário nosso que a palavra zen, por exemplo, significa alguém apático, recortado da realidade, e que fala com uma voz mansa, com a voz impostada. E você diz bom dia, a pessoa diz bom dia. Não é nada disso. Zen, inclusive, significa, né? Zen significa sentar em meditação, mas o estado zen é o estado desperto. Dhyana é o estado disponível, alerta. Samurai fazia prática zen, meditação. Você imagina se um samurai fosse meio pasmado, como é que ele se sairia na guerra? Quem medita, quem está atento, quem cultiva práticas de equilíbrio emocional, não está recortado da realidade. Essas práticas não são para que você se anestesie do mundo. Ao contrário, é para que você possa saboreá-lo com muito maior profundidade. Tem uma história muito legal sobre isso, não é? De que os nossos pontos de vista condicionam a realidade tal qual ela é. Ou seja, o mundo é como você o vê e que talvez seja necessário trocar a prescrição das lentes com as quais você enxerga esse mundo. Porque tem uma história que diz que uma mulher todo dia, quando o marido chegava em casa, eu sei a história é sexista, esquisita, mas é um cautionary tale que serve muito bem. Então faz de conta que é o homem, tá? O homem todo dia que chegava em casa, olhava através da janela o varal de roupas da vizinha e falava assim, olha a roupa dessa vizinha, ela não lava nada direito, olha só que coisa absurda, olha que porca essa família, que coisa ridícula. E criava uma questão em cima disso. E aí, um belo dia, quando a esposa não aguentava mais esse cara reclamar, ela foi lá com um paninho e
limpou a janela e ele descobriu que era a janela dele que estava suja e não a roupa da vizinha. Então, muito provavelmente, a nossa forma de enxergar a realidade esteja comprometida pelas nossas próprias comiserações, esteja comprometida pela nossa própria forma fechada de não enxergar a realidade como ela é. Esse é o trabalho desse despertar da consciência que as práticas meditativas, das práticas contemplativas e de autocuidado nos levam. Aí, bem, a gente falou de 3 tipos de equilíbrio, né? Conativo, que são os meus valores, atencional, que é onde a minha mente está, e cognitivo, que é perceber a realidade como ela é. Mas isso aqui é sobre equilíbrio emocional. O que isso tem a ver? Tudo! Ora, para eu saber que tipo de emoção eu estou sentindo, eu tenho que saber quais os valores eu cultivo para saber o que é que me gera raiva, o que é que me gera tristeza. Será que são só causas egoístas? Será que são buscas hedônicas e superficiais? Ou são coisas pelas quais vale a pena se indignar? Agora a gente pode falar de equilíbrio emocional. Porque quando a gente admite que existem emoções básicas em nós e que todas elas estão ali, ó, calcadas na nossa, né, na nossa HD, que elas vêm de fábrica conosco, elas têm um porquê de estar lá. A raiva, a tristeza, o medo, o nojo, elas são emoções protetivas. É claro que elas podem se tornar absolutamente destrutivas se a gente não sabe o que fazer com elas. Mas, bem, se você está vendo uma pessoa inocente apanhando na rua, sendo linchada por um grupo de pessoas violentas, se isso não te causar indignação, tem alguma coisa muito errada com seus valores. A questão é o que você faz com essa indignação. Você implode por dentro ou você faz algo assertivo, mas que não te infecciona emocional e cognitivamente? Equilíbrio emocional, portanto, é entender as emoções tais quais elas são e tentar trabalhar de alguma maneira para criar sabedoria a partir delas. Veja, esse mesmo sábio que me falou da atenção e da intenção, uma vez ele disse assim: muito do porquê vocês não sabem o que fazer e como lidar com as suas tristezas é porque tão pouco sabem lidar com as suas alegrias. Porque quando a gente está em um momento alegre, primeiro a gente morre de medo de que esse momento acabe. E a gente morre de medo de contar para o outro, porque afinal de contas pode colocar olho gordo na minha alegria. E a gente morre de medo de nunca mais repetir essa experiência. E a gente morre de medo de depois que essa alegria acabar, vir outro momento de tristeza. Quer dizer, eu estou fazendo tudo com a minha alegria, exceto vivê-la. E a mesma coisa acontece com as nossas tristezas. A gente entra em labirintos profundos de justificação, de culpabilização, de remorso e de delírio para dar vazão a essa nossa vontade de ruminar, como uma vaca mesmo, os nossos próprios problemas. Da gente engolir as coisas como elas são, depois a gente vomita como a vaca faz e mastiga, mastiga de novo, engole, vomita, mastiga, mastiga de novo, engole. E a gente tem que simplesmente desapegar desses tumultos emocionais, desses tumultos mentais que acontecem em nós. E, de novo, isso não significa que quando uma emoção aparecer, você vai dizer assim: ai, não estou sentindo tristeza, o Guilherme disse que é para eu me desapegar. Não, não, não. Esteja aí. Percebe o que você está sentindo. Abraça essa emoção. Mas abraça não é rumina. Entenda de onde ela veio, por que ela veio, como ela acontece. Esse é todo o trabalho desse programa que a gente fez, o Cultivating Emotional Balance. Eu tenho a sorte de ter alguns colegas nessa turma aqui de hoje. Esse programa brilhante, que funciona muito bem se você fizer a versão mais curta, de 12 horas, ou de 42 horas. Ai, Guilherme, mas eu achei que eu ia vir aqui na sua aula e resolver todos os meus problemas. Nem que você fizer 6 vezes o curso de 42 horas, você vai se tornar um mestre de equilíbrio emocional. A não ser que, sei lá, você seja quase um Buda, um iluminado, uma iluminada. O lance é cultivar o equilíbrio emocional é um trabalho para a vida inteira, mas não é para ser aquela coisa de é um trabalho que não tem fim, como a pedra do Sísifo, mas é algo fascinante, é algo lindo e necessário como respirar, é se conhecer mais e mais fundo a cada dia. Por exemplo, e aí vocês podem ir mandando suas perguntas e seus comentários, que a gente vai fazer daqui a pouquinho mais uma prática, e eu já vou passar para ler os comentários de vocês. Vocês já devem ter ouvido falar de gatilho nas internets da vida, né? E muito se fala hoje sobre gatilho, isso me dá gatilho, isso me dá gatilho. Quem usou esse termo, quem cunhou esse termo, esse trigger, foi justamente o Paul Ekman, para definir como é que acontece um episódio emocional na gente. Porque ele simplesmente não acontece. Você não sentiu raiva só porque, sei lá, a pessoa, sei lá, sua esposa te respondeu mal.
a razão de você sentir raiva porque a tua esposa te respondeu mal vem acompanhada de uma série de outras coisas. Entender essas coisas é entender o episódio emocional, entender o que é um gatilho. E é claro que isso requer muito análise, muito tempo. E no momento em que você sentir raiva, você não vai falar assim, para de falar comigo que agora eu estou tentando entender meu gatilho. Não funciona assim. Mas com o tempo, com o cultivo, você vai percebendo, isso aqui me dá raiva, isso aqui me dá nojo, isso aqui me dá tristeza. Tá bem, mas o que eu faço com isso agora? Porque o que é um gatilho? Eu estou explicando muito en passant, e quem quiser entender melhor precisa fazer o programa do CB para entender. Mas um gatilho emocional é um evento composto de 3 coisas. Da sua base de dados emocionais, quer dizer, de onde você veio, qual foi sua criação, quais são as informações que você tinha ali na sua memória, consciente ou inconsciente, sobre situações que te davam raiva, que te davam tristeza, que te davam alegria. Como é que foi a casa onde você nasceu? Como é que foi o lugar em que você viveu? Essa é a sua base de dados emocionais. Como foram as outras vezes que você teve raiva, ou tristeza, ou alegria, ou medo? Beleza, isso é uma coisa. A outra coisa é como você estava se sentindo exatamente antes do evento acontecer. Então, suponha que, por exemplo, eu encontrei a Marina e naquele dia ela, por qualquer razão que seja, ela tropeçou, ela quis fazer de propósito, deu um chutão na minha canela. Se eu estou num dia legal, eu digo, ai Marina, nossa, tá tudo bem? Se eu estou num dia ruim, eu vou pensar, nossa, essa médica me chutou a canela, foi de propósito. Pensei que ela era minha amiga, e isso já leva a um problema. Então, bem, você tem a base de dados emocionais, você tem o como você estava se sentindo antes, e você tem o evento em si. O evento em si foi a Marina chutar minha canela. Bem, como é que eu estava antes da Marina me chutar? Eu estava legal? A minha base de dados emocionais é legal? Então, aí, quando você tem um gatilho, um evento emocional, é exatamente a soma dessas 3 coisas. Como é que você veio na sua vida até aqui? Como é que você estava naquele momento? E o que aconteceu de fato? Você quer um exemplo positivo disso, que pode um exemplo inverso? Vamos lá, você não está acostumado com surpresas, você não gosta de surpresas. Aí você teve um dia super estressante no trabalho, tão estressante que você esqueceu que era seu aniversário. De repente você chega em casa e todo mundo preparou uma festa surpresa para você, e ao invés de ficar feliz, embora todo mundo na hora que gritou surpresa, você tenha feito por dentro você está, meu Deus, quem é esse povo todo aqui em casa? Meu Deus, que loucura é essa? Bom, você nunca gostou de surpresa, você teve um dia estressante no trabalho. A experiência em si foi de alegria, mas você não foi capaz de absorvê-la. Então, estar atento e saber manusear essas emoções todas é um dos passos fundamentais para cultivar equilíbrio emocional. Até aqui tudo bem? Vocês querem perguntar alguma coisa? Pode escrever aqui no chat. Deixa eu dar uma olhada se tem alguma pergunta. Olha só, a gente tem uma aqui da... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Sem falar especificamente em religião, pergunto, qual o paralelo que você faz com espiritualidade e meditação? Olha, aqui nesse caso a gente está falando de meditação como um veículo para cultivar equilíbrio emocional. Para mim, a palavra espiritualidade, enquanto filósofo, tem uma conotação diferente. Espíritos vem do grego de essência, aquilo que você é no seu mais profundo ser. Se a gente quiser falar de qualquer tipo de espiritualidade para além de qualquer dogma religioso, ou de qualquer crendice, ou de qualquer fenômeno, a gente tem que falar dessa busca pelo que é essencial em você. E começa com você percebendo como é que você está se sentindo agora. Por que é que você se sente como você se sente? Se você não está atento, atenta, nem ao que você sente, nem ao que te motiva, quais são as suas intenções, como é que a gente pode falar de algo que está para além disso? Vamos ver. E quando a tristeza é causada por fatos que não podem ser alterados? É exatamente o que eu estou explicando. A realidade é tal qual ela é. Os fatos ruins, eles vão vir. Como é que você se cultiva emocionalmente bem para que você dê conta dessas coisas quando elas aparecerem? Porque é a mesma coisa de eu dizer para vocês agora, assim, pega a tua bermuda e vai correr a São Silvestre. Já! Funciona? Não, claro que não. Se eu disser para você, se você está muito sedentário e eu te disser para correr 1 quilômetro, vai ser um sacrifício.
antes da prova da São Silvestre, você treina para São Silvestre. Antes de nadar em alto mar, você treina na piscina. E da mesma forma, essas práticas de atenção e de cultivo, essas práticas de compaixão, de bondade amorosa, de alegria empática, essas práticas de cultivar valores, essas práticas de criar um estado que aparentemente é artificial, você está imaginando um bem-estar, mas você vai fazendo e criando esses caminhos internos. E você vai treinando para que na hora que chegue a São Silvestre, na hora que chegue um fato de tristeza, você saiba como lidar com ele. Não adianta eu dizer para você assim, olha, aconteceu, morreu sua mãe, você fala assim, para mãe, não morre agora que eu vou meditar primeiro. Tá, mãezinha, agora pode ir que eu estou em paz. Não! A vida não funciona no modo tutorial, né? Igual videogame que vai te indicando como fazer. Mas você vai cultivando esse estado de tranquilidade, de serenidade, de equanimidade, para que quando o desafio vier, você saiba o que fazer com ele. E o que é legal, e é o começo das práticas meditativas, e é o que a gente vai fazer aqui, é entender que essa parte psicológica e sutil está diretamente ligada com as partes orgânicas, físicas, concretas. O que é uma das grandes descobertas que os grandes meditadores fizeram para nós sobre esse lance de postura e respiração? Que o que está fora é o que está dentro, e que os meus estados emocionais são refletidos na minha forma de respirar. Por exemplo, como que é a respiração de uma pessoa com raiva? As narinas se dilatam, você respira curta e intensamente. Agora, como que é a respiração de uma pessoa com alegria? É uma respiração profunda, ampla. Ora, se um estado sutil é refletido no estado da respiração, o inverso talvez seja verdadeiro. Não dá para dizer para você, para de ficar triste, para de ter tristeza, para de ter nojo, para de se perturbar. Não funciona assim. Mas dá para dizer para você, para um pouquinho, ajeita a postura e respira profundamente. Porque hoje já se sabe que existem neurônios, já existem neurotransmissores no coração, no pulmão, em outros órgãos que a gente jamais imaginou. E esses neurotransmissores no pulmão, nos pulmões, são responsáveis, por exemplo, pelo nosso sistema parasimpático. Quem assistiu a aula da Edna, muito provavelmente ela falou sobre isso. E o nosso sistema parasimpático, nosso sistema nervoso parasimpático, é aquele responsável por levar a gente para o estado de repouso, de alívio de estresse, estado de sono profundo, estado de relaxamento, de prazer. Então, você vai hackear seu corpo mesmo, a partir da atenção, da concentração, da respiração, e vai dissolver esses estados de tumulto, de perturbação e de inquietação. Naturalmente. E eu vou convidar vocês a fazer uma prática sobre isso agora. Vamos aprender, já que vocês aprenderam a relaxar, vão aprender também a respirar com atenção plena. E aí, se vocês tiverem perguntas, vão deixando elas aí. E depois da nossa prática rapidinho, a gente, nos últimos 10 minutos, a gente responde. Tá bom? Então, eu vou pedir para vocês... vamos só responder... Eu respondo as perguntas que vocês deixarem depois, mas vamos escrevendo aí, tá bom? Então, vamos pedir para vocês agora sentarem mais uma vez com a postura reta, com as costas retas, ombros para trás e para baixo, queixo paralelo ao chão, olhos fechados. E mais uma vez a gente vai respirando mais profundamente. Se você quiser, você pode colocar suas mãos sobre o abdômen e deixar que o ar frio que entra quando você inspira projete sua barriga lá para frente, o abdômen se relaxa, dilata, expande. E quando você expira, quando o ar quente sai devagar pelas narinas, o abdômen se contrai. Se você ainda não consegue fazer esse movimento, empurra com as mãos a barriga para dentro quando você estiver expirando, quando o ar estiver saindo. Então, quando você inspirar, calma, longa e lentamente, perceba o abdômen
dilatar, você deixa o ar entrar profundamente. Se quiser, pode segurar alguns segundos, 1, 2, 3 no máximo. E então você expira, sentindo o ar frio, o ar quente sair pelas narinas e o abdômen relaxar e contraindo lá atrás, vai se encolhendo lá atrás. E você relaxa mais uma vez a face e os ombros e as costas e os quadris e as pernas. E percebe o ar frio que entra pelas narinas e percebe o ar quente que sai delas. E vai mergulhando mais e mais fundo nessa atenção no presente. A cada expiração longa e lenta, você relaxa e dissolve os pontos de tensão, como manteiga que derrete diante do fogo. E a cada inspiração, você retoma o interesse na prática, você se enche de energia e vigor. E se você estiver sonolento ou sonolenta, inspira mais vigorosamente. E se você estiver tenso, tensa, expira bem, bem, bem lentamente. E deixa o ar sair completamente dos pulmões. Reconheça que neste aqui e agora está tudo bem. Que neste aqui e agora não falta nada, não resta nada, não há mais nada com que se preocupar, nada a fazer, exceto estar presente. Qualquer problema do futuro, deixe para o futuro. Qualquer ansiedade com o passado, já passou. Deixe no passado e flua na sua respiração que vai e vem, calma, longa e lenta, como ondas do mar que preguiçosamente lambem a areia na beira da praia. Deixe a respiração fluir e o ar frio entrar pelas narinas ao inspirar, dilatando o abdômen. E sair quente pelas narinas, encolhendo o abdômen lá atrás, quando você expira. E vai soltando a cada expiração calma, longa e lenta, deixando fluir, deixando a atenção no agora. A mente vai tagarelar e macaquear. Apenas observe como quem observa um filme. Perceba os sons de dentro do seu corpo, da saliva, por exemplo. Perceba os sons de fora. Qual é a paisagem sonora ao seu redor? Vai mais fundo. E percebendo que aqui e agora está tudo bem, em paz, faça uma intenção sincera, do fundo do seu coração, de que você esteja em paz.
compreenda que você merece essa paz, essa felicidade, mas você merece como todos os seres merecem e buscam paz e felicidade. E assim como este ar magnífico que respiramos, dado pela natureza, é gratuito a todos nós, que possa também essa felicidade, esse bem-estar, ser gratuitamente, facilmente alcançado por todos os seres. Que a cada inspiração você perceba que está vivo, viva, e que esses bilhões de anos de evolução, esses bilhões e bilhões de células no seu corpo, essas multidões de antepassados, a história da sua vida toda é composta pela história da natureza inteira, e que o mundo te concedeu essa máquina magnífica que é seu corpo, mente e consciência, para perceber a realidade da forma mais aberta, ampla, feliz e consciente possível. Que você e todos os seres acessem essa lucidez, acessem esse estado de serenidade e desta felicidade que vem de dentro, independente das coisas que aconteçam fora. Paz, paz, paz entre todos os seres. Mais uma vez, devagar movimente o corpo. E quando estiver pronto, pronta, inspire fundo e devagar abra os olhos. Muito bem. Todo mundo bem? Todo mundo se sentindo bem? Espero que sim. Então, quando vocês estão voltando, eu vou responder essas perguntas. Interessante que o que acontece? Quando começa a fazer exercício respiratório, começa a bocejar. Isso é normal? Sim, porque o corpo entende que você está relaxando. É muito normal que quem começa a meditar fala, eu não consigo porque eu durmo. Quando eu conduzo a meditação assim, me deu um sono absurdo. É porque a nossa mente, veja, a meditação tem a ver com relaxamento, presença atencional firme, essa equanimidade da mente. Então, né, essa vivacidade da mente, somada a relaxamento e a postura, a presença. Só que a gente está acostumado a entender que quando alguém diz para mim, relaxa, está na hora de dormir, porque a gente vive pilhado, sobrecarregado com estresse, com desejos, com demandas, com obrigações, o dia inteiro com tanta intensidade que a única hora que a gente talvez deixe o corpo relaxar é a hora de dormir. Então é por isso que todo mundo, quando começa a praticar, é comum sentir uma certa sonolência. Mas não é sonolência igual do sono, é a sonolência de soltar os pesos desnecessários. E se tem algo que eu posso deixar aqui para vocês, como um recado máximo para o cultivo do equilíbrio emocional, é entenda que está... Entenda que todo mundo passa por tristeza, estresse, raiva. E entenda que o caminho para o equilíbrio é aprender a soltar dos excessos e daquilo que é desnecessário. Porque a gente gosta de se agarrar às coisas, a gente gosta de se atar ao que é desnecessário. Então, a ideia aqui é que você aprenda a soltar. Vamos ver aqui. Em situações de estresse, causa, acidentes, eu consigo administrar tranquilamente. Mas episódios de raiva e tristeza me descompensam absurdamente, levando à explosão e possível depressão severa ao longo prazo. Eu não deveria ter o mesmo controle? Não. Ninguém te ensinou a controlar episódios de raiva e tristeza. Embora eu acredite que esse tipo de treinamento tivesse que ser dado como teste do pezinho, a gente não foi ensinado de berço a entender que está tudo bem sentir raiva, tristeza, medo. O problema é o que você faz com isso. Então, apareceu uma emoção ruim, identifica, respira.
Deixa fluir, solta do que é desnecessário, solta da espuma que a gente cria. Mas tenha calma e paciência, porque dependendo da tua idade, supondo que você tenha 20, 30, 40, 50 anos, e essa seja a primeira vez que você esteja ouvindo falar desse cultivo do equilíbrio emocional, você teve 20, 30, 40, 50 anos de um condicionamento errado que vai precisar ser desfeito para você obter esse tipo de paz, de equilíbrio. Agora, a boa notícia é que você não vai precisar levar 30, 40, 50 anos para estabelecer esse equilíbrio, mas tenha paciência consigo. Só entendam que esse tipo de equilíbrio, que esse tipo de contentamento, que esse tipo de felicidade não é algo que se adquire do dia para a noite. Não existe Mac Mindfulness, não existe fast food do autoconhecimento. Não existe curso que vai aparecer numa janela do YouTube dizendo para você, clique aqui se você quiser descobrir o caminho para a paz mental e eu te ensino em 6 passos como estar bem, em paz, tranquilo, parecendo, né, um Power Ranger balançando os braços assim. Não existe. Cadê Padre Quevedo para não dizer não existe? Não tem como estabelecer-se em autoconhecimento, paz e profundidade de um dia para a noite, de uma hora para outra. Levou muito tempo para você estar onde você está, bem ou mal. Vai levar certo tempo para você se estabelecer bem. Então, o problema está no desconhecimento da própria essência, desconhecimento de si mesmo. Isto causa sofrimento? Fundamentalmente, absolutamente, sim. É porque nós nos desconhecemos e desconhecemos nossas emoções e desconhecemos nossas motivações e não sabemos onde repousa nossa atenção, nossa concentração, que nós sofremos. A meditação ajuda nesse exercício de autoconhecimento e aprofundamento? Sim, é para isso que essas técnicas foram inventadas. Elas trazem enorme benefício para a saúde física e mental, elas trazem enorme desempenho na execução de tarefas, mas meditação foi inventada por mestres e mestras há milênios atrás para que a gente aprendesse a fazer as grandes perguntas e entendesse, em essência, quem somos nós. Vamos lá. Tem mais coisas. A prática da meditação deve ser feita quantas vezes por semana? Todo dia. Você não come todo dia, não toma banho todo dia? Espero, não dorme todo dia? Assim como o corpo precisa de alimento todo dia, de sono para a mente se organizar e de estudo para manter a mente fresca, meditação também é necessário ser feita todo dia, como um exercício para cultivar estabilidade mental. Mas se você é daqueles que gosta de inventar, que não tem tempo nem para você, eu diria que pelo menos nos dias úteis da semana é necessário. Quanto tempo? Por quantas horas? Depende. O livro para ajudar no caminho é o livro que eu escrevi, tem lá tudo muito bonitinho, dá uma olhada na Amazon, A Revolução de Si, Desperte Já, tem uma série de técnicas de meditação e todos os fundamentos e princípios da meditação para você praticar direito. E se você começar, olha só, gente, é benéfico fazer 5 minutos por dia? É benéfico. Eu ensino uma técnica que chama 3 minutos no agora. Então, é você colocar o celular para despertar várias vezes ao longo do dia e, nessas várias vezes ao longo do dia, você para 3 minutinhos e observa. É muito bom fazer esses 3 minutinhos várias vezes ao dia. Mas é muito benéfico também meditar mais longamente de manhã, assim que você acorda, ou antes de dormir. Né? Porque assim que você acorda é para você se encher de vigor, de energia para enfrentar o dia a dia, e antes de dormir para você se relaxar, se desfazer, se despir daquilo que é desnecessário e dormir bem à noite e cultivar um estado de equilíbrio mental e emocional. 15 minutos de prática diária já ajuda muito se você fizer todo dia, disciplinadamente todo dia. Muito, muito, muito mesmo. Bararibobó. Deixa eu ver, tem mais alguma última pergunta? Você já é normal. Fale, por favor, da Revolução de Si. Claro. Bem, nosso livro chama Revolução de Si porque ele é o sistema de pensamentos e ideias que eu, como filósofo, comecei a desenvolver para pragmatizar, para sistematizar todos esses conhecimentos. Embora eu tenha falado muito hoje sobre o Cultivation Emotional Balance, que é o programa, né, que eu acabei de fazer a pós-graduação, eu já era professor de meditação de filosofia, sou praticante de meditação há muitos anos e já tinha esse sistema de autoconhecimento chamado Revolução de Si. Tudo que eu ensino também agora com o Cultivating Emotional Balance, com o Cultivando Equilíbrio Emocional, já tem a ver, dialoga muito bem com o que a gente chama de Revolução de Si, que é esse esforço para se tornar melhor hoje do que a gente foi ontem, melhor amanhã do que eu sou hoje. É essa busca por essa felicidade intrínseca que vem de dentro. E
Se você quiser saber mais, nós temos todos os cursos dados no Instituto Revolução de Si, são cursos de prática de meditação de diversas modalidades, cursos de yoga, de filosofia, filosofia tradicional, filosofia indiana, que é a minha especialidade, e tem o nosso livro, A Revolução de Si Desperte Já, que é o nosso livro sobre meditação, e agora vai sair, nas próximas semanas, vai lançar um outro livro nosso, No Coração da Índia, Uma Jornada da Consciência, que é um romance contando dos caminhos, das multivariadas formas de praticar meditação que você encontra nas tradicionais ciências da Índia, que são ciências da mente, ciências da consciência, que não têm por outro objetivo senão a nossa suprema liberdade, liberdade das nossas próprias amarras e autoenganos. E aí, se vocês quiserem acompanhar nosso trabalho, tem vídeos novos nos nossos canais lá no YouTube, toda terça e quinta, no nosso canal, Guilherme Romano. No nosso Instagram também, eu sempre faço stories respondendo perguntas de vocês. Tem os nossos cursos no Instituto Revolução de Si e também nos convites que a Marina nos faz nas demais escolas que nos chamam, nas universidades que nos chamam. Por hora, foi um prazer, uma alegria, uma honra imensas poder compartilhar um pouquinho do que a gente tem de mais sincero, do que a gente tem de mais profundo e verdadeiro com vocês. Espero que vocês acompanhem os cursos da Rede Posso Mudar, o trabalho da Marina, que é minha irmã de caminhadas nesse sentido, né? A gente segue de braços dados nessa busca por sistemas que levem ao bem-estar das pessoas. Então, espero que vocês acompanhem as demais aulas dos demais profissionais que ela tem trazido para vocês, que combinam a ciência moderna com as tecnologias sutis do bem-estar, do autocuidado, da autocontemplação. Marina, obrigado de coração pelo convite e tenha uma excelente noite, pessoal. Gui, muito obrigada. Nossa, obrigada por compartilhar um conhecimento tão importante. E eu acho que a grande mensagem aqui, que está completamente alinhada, né, ao trabalho do Posso Mudar, é que é o que ele disse, né? Cultivando equilíbrio emocional, que a ciência está mostrando que todos nós podemos mudar, todos nós podemos aprender ferramentas, podemos aprender caminhos para viver melhor, com mais saúde e bem-estar, né? Então, assim, eu agradeço de coração imensamente. Até o Richard Davidson, que é um grande cientista, né, do Mind and Life Institute, que o Guilherme estudou, eu assisti uma aula dele que o tema da aula era bem-estar é uma habilidade. Então, esse é o nosso convite para que vocês busquem caminhos para aprender ferramentas para viverem melhor. Então, Gui, gratidão imensa, viu, por compartilhar conosco esse conhecimento. E eu quero agradecer muito a presença de todos que nos assistiram. E permaneceram conosco, né, nessa noite, e também agradecer aos que vão nos assistir depois, porque nós entendemos também que nessa vida tão corrida, a gente tem que também oferecer esse material, esse conhecimento sob demanda, para que vocês consigam inserir no dia a dia de vocês. E é por isso que a gente está fazendo um site, a gente vai colocar todo esse conteúdo, inclusive essa aula do Guilherme, fantástica, para vocês poderem assistir quando quiserem. A Cíntia está com a mão levantada. Cíntia, o modo de gravação, a gente não consegue abrir a câmera, mas se você quiser escrever alguma consideração, alguma pergunta final para o Guilherme, a Cíntia nos acompanha já há um tempo, fique à vontade. Ou deixa também, se quiser que eu responda pelas outras redes sociais, pergunta lá pelo Instagram e pelo YouTube a gente responde. Isso. Procurem e acompanhem o trabalho do Guilherme, porque tem muita coisa boa, que está bem alinhada ao trabalho que a gente faz aqui. Muito obrigada, viu? Boa noite a todos.